está. Eu vou ler aqui a primeira mensagem do Senhor. A mensagem do Senhor é inimigos de Cristo. Inimigos de Cristo. Nós temos escrituras dadas aqui. Nós temos aqui 1 de João 2, 15 e 17. Sabe, eu acho que eu vou ler essa aqui. Tá? Eu vou ler essa aqui. 2 de João. 1 de João 2,15. 1 de João 2,15. Vocês podem me acompanhar aí, se quiserem. 1 de João 2,15 a 17. Vou ter certeza que é isso mesmo aqui. 1 de João 2,15 a 17. Vamos ler aqui então. Aqui fala o seguinte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Muito, muito bacana. Então, vamos aqui agora ler o que está escrito. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Como Salomão foi abençoado do alto, tome nota e considere isso. Seu coração se voltou para aqueles deuses estrangeiros que o cercavam. Na medida que ele abraçava esses deuses em seu coração, juntamente com os seus costumes, você também abraçou todos esses deuses e suas práticas que não são de mim. O Senhor continua: ao fazer isso, você está agora em inimizade contra o Pai do alto, e se tornaram inimigos da cruz de Jesus Cristo. Eu chamei vocês como um povo para serem separados, um povo peculiar, separado, como uma coluna de ouro, cada um de vocês enriquecendo cada parte do meu corpo, meu templo. Há, entretanto, aqueles que não se voltaram e nem abraçaram nada além de mim e minha palavra. Então esse é o povo dele. Esses são os meus filhos e estão altos diante de mim, altos como os cedros do Líbano. São essas árvores enormes. Deixa eu dar aqui uma procura para vocês verem. Eu fiz isso ontem. É linda essas árvores. Para você ter uma ideia do que ele está, a ilustração que ele está dando, né? Então, os cedros do Líbano são essas árvores aqui, gente. E ele está falando que você está alto perante ele, como cedros do Líbano. Olha a pessoa aqui, o tamanho da árvore atrás dele. Muito, muito lindo, né? Eu tive de olhar isso aqui também, achei lindo demais. O Senhor continua: estes são aqueles que eu tenho separado. Eles esperam por mim em horas diferentes de vigílias do dia e da noite, me buscando somente. Estes são pessoas que pertencem a mim, meu templo, meu verdadeiro templo e meu corpo. Eles me adoram em espírito e em verdade. Os ímpios são aqueles que seguem seus próprios caminhos usando o meu nome. Esta estrada parece certa aos seus próprios olhos, mas em verdade vos digo que eles estão com os incrédulos. E esta estrada malvada os leva à morte e à destruição. Eu gostaria de dar um alô aqui. Não é porque você anda por aí, você fala sobre a vida, você fala sobre Jesus, essas coisas todas, que você está em bom lado com ele, tá? Eu queria falar isso para algumas pessoas, que alguns comentários que eu recebo, não significa isso de forma alguma, viu, gente?
Você pode falar do nome dele o tempo todinho, não significa nada para ele. E o dia que você vê ele, ele vai falar, eu não te conheço. Não é isso que fala as Escrituras? Ele já falou também isso aqui. Então, muito cuidado com isso. O nome dele, então, também temos que comportar do jeito que ele comporta, né? O Senhor continua. Esses são pessoas que ouvem conselhos ímpios, conselheiros como os duros mestre-tarefa e mágicos do faraó no Egito. Mesmo assim, eu tenho levantado este tipo de pessoas para trazer destruição e mostrar uma distinção daqueles que são meus pela minha glória e pelo meu nome. Esses jovens conselheiros são como aqueles que eu levantei após a morte de Salomão. Eles irão sentir a minha ira e castigos dolorosos. Contudo, eu declaro que 1/10 permanecerá como uma semente sagrada para a minha glória somente. Ele está, acredito, falando dos Estados Unidos aqui, ou talvez, né, em qualquer outro lugar, as pessoas que desobedecem ele, somente 1/10 somente restará. E note também que o Senhor está declarando, gente, ele deu uma mensagem para a gente começar a fazer declaração. Os remanescentes têm, hoje o Senhor tem falado, um poder em você, tá? Os remanescentes têm um poder em você, e ele falou claramente, eu já tenho mostrado aqui, ele falou, começa a declarar. Ele falou, não é porque você não vê nada, não se preocupe se você não vê nada. Eu vou olhar isso aqui, isso parece até importante. Me dá só um minuto. Aqui está, ele falou dessa forma. Com o seu poder, eles falando aqui aos remanescentes, com o seu poder, começa a declarar pela palavra, ele renova o estado morto em ti, ganha vida pelo poder do Santo Espírito. Não precisas ver para crer. Comece simplesmente a declarar, ele está na tua casa, ele está no teu trabalho, glorifica, fala em línguas aonde estás, aleluias, ele está presente para te tocar, ele está presente para entrar no teu coração, ele está presente pelo seu poder para mudar a tua situação, em nome de Jesus Cristo. Então aqui está, gente, aqui tem o poder que ele tem dado aos remanescentes, o poder para declarar. O Senhor continua, minha ira e punição estão prontos para serem executados com toda a justiça, porque eu sou um Deus justo. Muitos têm abandonado a verdade, sendo assim, eu devo passar meu julgamento de chicotes para escorpiões. O tempo dos conselheiros sábios de Deus, aqueles que conheciam o Senhor e meus caminhos, são poucos. Pois em verdade vos digo que o machado está agora na raiz da árvore. O que sobrará são jovens malvados e ímpios. Interessante ele falar jovens, né? Aqueles que não... Lembra o tempo de Salomão? Só deu conselhos errados, né? Os jovens não têm experiência nem nada, mas acha que conhece o mundo, né? O Senhor continua, eles não sabem nada de meus caminhos e nem temem o Senhor. Sim, o meu castigo tem agora mudado de chicotes comuns para caudas de escorpiões, pois eles têm rejeitado a palavra do Senhor. O Senhor continua, eles rejeitaram o meu verdadeiro sacrifício, a entrega do meu Filho único, Jesus Cristo. Eles têm abandonado o caminho da cruz. Eles aboliram a cruz e substituindo ela por ídolos de pedra, madeira e todo tipo de idolatria.
Os seus corações escureceram com todo tipo de desejo maligno que me provocam. O Senhor continua: eu digo neste dia, eles se prostituíram com deuses estrangeiros, os quais são como nada. Eles não são deuses de jeito nenhum. Eles são todos fúteis. E por causa disso, cairá minha mão do julgamento. Vocês têm percebido nas mensagens que elas têm ficado mais direta, tá? Mais direta ao assunto. Muita gente tem falado as palavras duras, né? Que realmente o Senhor está quase implorando as pessoas a ouvirem Ele, e as pessoas não ouvem Ele. Tá? Uma mensagem dessa, você fala para um desses jovens, entra no ouvido e sai no outro. E o Senhor continua: eu sou o Senhor, me procura e viva. A idolatria de esposas estrangeiras, ele colocou em aspas, ídolos das nações vizinhas, tem enganado você lentamente e silenciosamente. A mão do diabo tem te levado dolorosamente à morte e à destruição, pois a destruição está chegando e a escuridão está aqui. Então a escuridão já está aqui. Muita gente tem problema de pensar que a igreja dele, das pessoas, estão idolatradas. Muita gente tem problema nessas coisas. Entendeu? Imagina, Satanás teve 6.000 anos para adulterar tudo que é de Deus. Ele adultera de uma forma que não é de Deus. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Teve um pastor da Quênia que entrou em contato com um dos nossos irmãos, a irmã entrou em contato comigo. Eu fiquei tão emocionado, falei para minha família, até um pastor da Quênia me chamando para descer lá e fazer cruzadas com ele, que ele tem igrejas lá. Eu fiquei assim emocionado e eu já ia, ele pediu Bíblias para a igreja dele, etc, etc. Eu fiquei emocionado, comecei até a querer ajudar. Depois eu parei para pensar, falei, peraí, nesses pensamentos todos, nesses planos todos, que eu já venho pensando assim, eu nunca perguntei para Deus se foi Ele que enviou esse pastor para mim, sabe? Eu sentia até mal, para te falar a verdade, gente. Eu sentia assim até mal, e eu falei para ele, eu falei para o pastor, né? Eu falei para ele, olha, eu vou conversar com meu Deus primeiro para ver o que ele acha disso tudo, tá? E eu falei para ele, isso é novo para mim, mas eu tenho que começar de algum lugar. Eu falei para ele, espera aí até eu ter uma resposta. Aí eu orando para Deus, expliquei a situação. Um pastor mesmo, 2 igrejas, pregam o evangelho a crianças nas 2 igrejas, etc, etc. Pelo que parece, realmente é um pastor lá na Quênia, uma situação bem pobre. Então eu tive um sonho assim, que eu estava perante essa pessoa e saiu muito sangue do meu nariz, sabe? E eu lembro que a pessoa apontou para mim, eu olhei para baixo, eu vi muito sangue aqui. Eu tenho esse problema do nariz, meu nariz é seco, às vezes sai sangue, né? Então, teve esse lance que eu olhei, eu senti muito sangue descendo no meu nariz e acabou. Então, a experiência que eu tenho com Deus, quando eu tenho visões e sonhos do Espírito Santo, geralmente são muito curtos, só vem, fala o que tem que fazer e vai embora, sabe? Uma hora, por exemplo, que eu tive que trocar o pneu do meu carro, eu só tive uma visão que eu vi alguém passando a mão no pneu do carro, que é careca, para comprar um pneu novo, porque senão não passa nas montanhas aqui de neve, né? Então, eu senti que depois que esse sangue estava assim, que eu estava sendo atacado, de uma forma do maligno, e ele usou todas essas coisas que parecem ser bonito, agradável, verdadeiro, mas que não veio de Deus necessariamente, tá? Então aqui eu estou passando isso aqui para vocês, principalmente os remanescentes, as pessoas que vão fazer a obra de Deus. Sempre tenha o Senhor do teu lado, porque a culpa vai ser sua se você não perguntar para Ele se as coisas vêm dele ou não, tá? Você não pode chegar para Ele, eu pensei que era o Senhor que fez isso, o Senhor que mandou, e Ele vai falar para você, mas você nem perguntou, nunca perguntou. Então isso aqui é uma coisa nova que eu estou aprendendo, e eu gostaria de encorajar todos vocês, principalmente aqueles que o Senhor já tem dado missões e tarefas ao redor do mundo.
sempre pergunta a ele, tá, gente? Eu peguei uma mensagem, não sei se eu vou falar aqui, que ele falou que um irmão, as pessoas entrou em contato com ele, perguntar para ele certas coisas, e ele chorou. Ele chorou. Porque a pessoa entrou em contato com ele e fez pergunta para ele o que ele achava. Eu vejo aqui em casa também, às vezes, minha filha acha que é dona do mundo, meu filho também, né? Eu conheço todas as coisas. Aí ele vem, ô pai, o que o senhor acha disso? Eu me sinto bem, sabe? Nossa, você está perguntando para mim. E eu acho que deve ser da mesma forma ao Senhor. Muito bem, eu acho que já falei. As coisas vão lidando para outra, né? Então sempre pergunta para ele, gente. Sempre pergunta para ele. E não espera uma voz vindo conversando, é isso, aquele jeito. Eu vejo Elizabeth Marie, eu vejo Jeff, os profetas, né, que eu não sou, e eu vejo quando o Senhor conversa com eles, ele às vezes dá sinais, eles esperam sinais, e é um sinal que confirma outro sinal, tá? Deus conversa dessa forma, tá? Não é só papapá não, viu? Eu queria passar isso para vocês, que isso é novo para mim também. Continuando aqui, o Senhor continua. Eles têm tirado para longe do antigo caminho, o caminho estreito que leva para a vida. Os deuses que você adora são do caminho largo dos filisteus, do próprio inferno. Você tem seguido a doutrina dos demônios para a sua vergonha. Deuses do materialismo, conveniência e riqueza têm enganado e manipulado você para uma cova que foi sua própria criação. Você mesmo criou essa cova onde você vai cair, né? Já teve gente muito braba comigo quando eu toquei no nome de igreja, muito braba comigo, uns até saíram do canal. Você não fala assim da minha igreja, que eu conheço o pessoal lá há 15 anos. Não é eu falando, né? É a mensagem do próprio Deus. Eu conheço não sei quem, eu conheço pastor, etc. E eu tive de falar para as pessoas, nada do que foi falado é meu. Então o Senhor está falando aqui, Deus de materialismo, conveniência, de riqueza, tem enganado e manipulado você para uma cova que foi sua criação. Você se deleita com luxo. Esse falso senso de segurança que você mesmo criou, mas dentro de seu coração são todos os tipos de maldade e imundície. Você parece branco e imaculado por fora, mas dentro de você, dentro de seu próprio coração, existem ossos de homens mortos. Você é uma camuflagem. O Senhor está falando, quem vê cara não vê coração, não tem aquele provérbio? O Senhor continua, em verdade vos digo que todos serão removidos apenas pela minha mão. Cada edifício, cada estátua de ídolo é como uma provação de sua rejeição contra mim. O Senhor continua, eu sou contra você, filisteus. Eu estou contra todos aqueles que têm rejeitado o caminho da justiça e rejeitado a minha palavra. Embora, em uma época, você me conhecia. Tudo o que você tem se tornado e tudo o que você tem se tornará como escombros, poeira e cinzas. Realmente dói muito, até mesmo nesse canal. Muita gente no início estava com o Senhor e já saiu. O Senhor não fala dessa forma, o Senhor não fala dessa forma, e saiu, e muita gente, e é muito triste assim realmente ver isso, né? Eu espero que ele esteja com o Senhor, seja onde ele estiver, né? Com o verdadeiro Senhor. A pedra angular de Jesus Cristo, que já foi o seu fundamento seguro, agora está desfeita. Você está desfeito. Você tem rejeitado a minha palavra e tem me substituído por deuses que não são deuses de jeito nenhum. Povo tolo, nações tolas, você é um povo cujo Deus não é o Senhor. Sua morte é iminente. Por suas ações rebeldes, eu o substituirei. Uma vez você era uma nação poderosa, abençoada,
mas agora libertarei minha bondade, bênção e glória para uma outra nação, uma nação desconhecida, um povo humilde, cujos corações estão prontos para receber o que eu devo dar, pois eu os tenho preparado. Eu tenho levantado essas pessoas por um tempo como este. Está falando então aqui dos remanescentes, né? Do povo dele. O Senhor continua: por causa de seus corações teimosos, sua nação, que já foi uma nação de grande esplendor, como o rei Salomão, esse que foi adornado com todo o dom de sabedoria, conhecimento, riqueza da minha mão, vestido com mais beleza do que todos os lírios de cada nação, agora sereis reduzidos a 1/10. É claro, uma mensagem direta aos Estados Unidos e também é levada a todos os irmãos, né? Comportamento. Eu tenho dado tempo para você se arrepender, eu tenho esperado, mas em vão. Você continuou com sua maneira obstinada e rebelde. Na vaidade, seus corações enganados não podiam deixar de lado as coisas devotadas a seus ídolos, porque o que você pensa que é precioso é como lixo podre para mim. O Senhor continua: por acaso você não sabe, ou você não tem ouvido, que eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? O Senhor continua: eu sou o Deus vivente, eu sou aquele que era bem no início e será até bem no fim. Eu, o Senhor, não mudo. Eu sou de eternidade. Eu sou Ele, quem criou os céus e a terra. Em verdade vos digo, você tem procurado riqueza nessa terra, e isto foi dado a você pelo príncipe deste mundo. Ele tem cegado os seus olhos, e você tem participado dos deuses dos filisteus. O pior de tudo é que você alega que você vê. Realmente isso aqui é o mais triste. Quando eu converso com a minha família, eu tento sempre: você está vendo isso aqui? Você está vendo? Eu sempre converso com ele: você está vendo? Então, o pior de tudo é que você vê, você pensa que você está com ele e não está. O Senhor continua: mas você está espiritualmente cego, pois você tem ouvido homens de cada nação ao seu redor e abraçou os deuses deles. Cuidado com o YouTube, gente! Cuidado com o YouTube e todo mundo que está falando de Deus ao redor desse mundo aí. E você tem ouvido do orgulho do homem. Isso aqui não é para falar que tá tudo falso não, tá, gente? É só para ter cuidado, só. Você tem ouvido do orgulho do homem, se apegou ao orgulho da vida, rejeitou o bem por cada mal. Você tem criado ídolos do mero homem, mesmo sendo eles de apenas poeira e cinzas. Eles têm enrolado em torno do seu coração como a morte. Você tem se afastado do Senhor, que é o doador de vida e da saúde para o seu corpo. Os tumores, como aqueles infligidos aos adoradores de Dagon, serão como uma maldição para você, sem cura. E, mesmo assim, você não retorna para mim. Incrível. O Senhor está praticamente implorando, humilhando as pessoas. Como é que é aquela palavra? Se humilhando, né? Praticamente se humilhando para chamar as pessoas e elas não vêm para Ele. E mesmo assim, você não retorna para mim devido ao seu culto aos deuses falsos e à sua rejeição
ao autor da vida. Entenda isto. O que eu queria falar para vocês, gente, é que ele está na linha, tá? Se você tem coisas para falar para ele, fica à vontade nos comentários, viu? Os comentários estão aí para você, tá? E ele está ouvindo, ele lê os comentários, tá? Ele lê os comentários, até na social media, ele lê tudo, viu, gente? E ele está aqui agora, tá? Eu quero falar isso para vocês. Entenda isso. Eu tenho escolhido quem eu tenho escolhido, e estes eu levo para um lado, como fiz com os meus primeiros discípulos. Eu revelo a minha verdade claramente, até os simples podem entender. Esses são os santos que são humildes e sem escolaridade nos caminhos do mundo, sem escolaridade na injustiça. Em verdade, eu vos digo que muitos são chamados, mas muito pouco são escolhidos. O Senhor continua, eu mesmo predestinei aqueles a quem salvarei e aqueles nos quais perecerão, como Judas Iscariotes. Eu escolhi Judas desde o início para fazer parte da minha igreja, mas a traição dele foi, em última análise, pela glória de Deus. Ele foi enganado pelo amor ao dinheiro e honrou os mesmos homens que se opunham a mim. Aqueles que seguiram religiosamente a lei e não receberam e nem andaram no meu caminho de santidade ou pelo meu Espírito. Interessante, ele falou, seguiram religiosamente a lei, né? E não conheceram a graça que é o nosso Deus. Em verdade vos digo, o Senhor fala, que a mão do homem com a garrafa de uísque... Não, você está lendo certo, vou repetir aqui. Em verdade vos digo que a mão do homem com a garrafa de uísque tem mais coração para mim. Seus corações são como pedra. Você vê agora o porquê eu sou Jesus, amigo dos pecadores. Quantas vezes já falou aqui, prostitutas, ladrões, etc, etc, todo esse tipo de pecado estão nesse momento entrando no céu, porque é claro, eles se arrependeram, deram o coração a Cristo no céu. Já os filhos dele têm um problema danado para ir para o céu, né? São tão orgulhosos do que sabem, eu sei isso e aquilo, são tão bons para corrigirem, e aí tem problemas em entrar no céu. O Senhor tem que falar isso aqui, né? Então ele está falando, você vê agora o porquê eu sou Jesus, amigo dos pecadores. Na hora marcada, eu vim para servir e considerar cuidadosamente aqueles a quem eu revelo minha glória. Meus filhos, tenha cuidado com aqueles que o confortam como Jó. Muito cuidado, gente, aqueles que vêm ao seu redor falando coisas bacanas para você. Eles o fazem com a própria sabedoria deles, com as suas palavras religiosas bem intencionadas. Estes são os cães, os lobos em pele de cordeiro. Aqueles que manipulam pela letra da lei, tendo eles corações de pedra. Muito cuidado, gente. Cada vez vai ter mais gente que prega a palavra pela lei. Parece que o cara é tão bacana, mas o coração deles são de pedra. Aliás, se vocês viram aqui, é por isso que eu gostaria de encorajar vocês a sempre aparecer no live e ver as mensagens. Cada coisa mais nova o Senhor está revelando. O sonho que ele teve, que foi dado para uma irmã do nosso rebanho, que Satanás, o dragão vermelho, veio para conversar com ela e ela falou que ele tinha palavras mansas, tá? Palavras assim, mansas, palavras tipos de pessoas sendo perseguidas. Você está falando mal de mim para as outras pessoas. O dragão falando isso, tá?
O dragão falando isso. Palavras mansas, de que ele está sendo perseguido, que ele não é tão mal assim não, como as pessoas falam, entendeu? Que ele não é desse jeito que as pessoas falam dele para os outros. O dragão falando isso, tá? Então aqui está o Senhor. Estes são os cães, os lobos em pele de cordeiro, ou seja, os falsos pastores, ou até irmãos, né, ou pessoa chegada a você, aqueles que manipulam pela letra da lei, tendo eles coração de pedra, ou seja, aquilo que ele está falando para você, ele não tem um mínimo sentimento, ele está ali para te explorar e tirar o máximo de você que ele pode, ele não sente um fio de dor pela sua situação. Muito cuidado, gente. O Senhor continua, eles andam em bruxaria, conforme o espírito de Jezabel, controlando o meu povo, as minhas ovelhas perdidas e aqueles fracos na fé, apesar deles serem meus, são dele, os fracos de fé, as ovelhas perdidas. Se é ovelha, gente, é porque é dele, só está perdida. Aqueles que estão fracos na fé, isso aí é povo dele, gente. Aí esses lobos, os dragões, os cães, como eles falam aqui, entendeu? Pregam nessas pessoas. E porque as pessoas estão perdidas por algum momento, quer dizer, se as ovelhas estão perdidas, ela não está recebendo aquela luz vinda do Altíssimo, alimentando o coração dela com palavras, encorajamentos, elas estão perdidas, quer dizer, elas estão ouvindo uma voz que não é ele. Tá? Daí a razão que ela está perdida, não é isso? Vocês concordam? Se ela está perdida é porque ela não está ouvindo a voz do Deus dela, não é verdade? Por isso que ela está perdida. E daí essa voz é a voz desse dragão, desses cães, que está levando eles para outro lado. E ela é dele, ela tem o nome dele, ela está selada por ele, mas estão perdidas, e também os fracos de fé. Muito cuidado com quem vocês ouvem, viu, gente? Muito cuidado. E aqui está o resumo de todo. O orgulho, apesar deles serem meus, tá? O orgulho é o manto deles, e no orgulho dele os derrubarei de uma grande altura. Esses controladores falsos. Quem que é os controladores falsos? Nicolaítas, né? Nicolaítas. Esses controladores falsos, trabalhando no espírito de Jezabel. Eles não se importam com minhas ovelhas. Eles são profundamente enganados, presos em seus próprios corações de justiça própria, justiça que eles criaram para eles mesmos. Eles acham que tudo está bem. E o Senhor fala, não está. E o Senhor fala, um despertar rude é iminente. O Senhor continua, eu, o Senhor, não mudo e nem os meus caminhos são desconhecidos. Eu honrarei e cumprirei minha aliança de paz com aqueles que andam pela fé e não pela vista. Né? O exemplo que eu te dei, o cara liga, pastor, todo mundo aqui em casa ficou alegre, tá? Vai para Quênia e tal. Mas peraí, tudo isso é vista, né? Tudo é vista. Você já perguntou para Deus o que é que ele acha? Não, perguntei não. Isso aí eu conversando comigo mesmo, né? Eu me senti agora, nesse estágio, nós estamos num estágio, já estamos chegando no tempo de divindade, de ver o nosso Deus. Eu ainda estou nesse estágio de andar pela vista. Eu fiquei envergonhado de mim mesmo, viu, gente? Eu fiquei envergonhado de mim mesmo. Aí conversei com o pastor lá, tratei ele muito bem, porque ele é um pastor fazendo boas obras, mas ele não tem sido enviado por Deus. E eu não tenho a mínima vontade de fazer um A que não seja enviado, não seja dele. Quer dizer, eu estava andando
pela minha vista. Ah, sim, aí é pastor, ele tem igreja, ele está pregando a palavra de Deus, ele tem esses filhos, estuda com ele, etc, 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 etc. Bom, e o que Deus acha nessa história? Ah, não sei não, porque eu nunca nem perguntei para ele. Então aqui está uma coisa nova para a minha vergonha. Eu ajoelhei e pedi desculpa. E eu falei, Senhor, me dá a resposta, se é do Senhor ou não. Foi aí que eu tive aquele sonho de estar sangrando pelo nariz. E eu senti no sonho que eu estava sendo atacado pelo inimigo. E se o inimigo veio alguma coisa para me atacar financeiramente, etc, etc, etc. Né? Muito bem, continuando. O Senhor continua. Chegou a hora dos que têm chegado. Está aqui. Eu vou permitir que muitos passem pelo fogo refinador. Ele é essencial para remover, o fogo é essencial para remover toda a impureza. Do mesmo jeito que eu fiquei cortando muitos homens do exército de Gideão. Do mesmo jeito refinarei o meu povo para testar aqueles que realmente têm um coração em mim. Aí ele veio testar o João, entendeu? Deixou esse pastor entrar em contato comigo, tal, e eu tenho o coração em Deus. Se eu tivesse o coração em Deus, eu tinha procurado ele primeiro. Essa é a verdade. Não tem para onde correr, não. Se meu coração estivesse em Deus, eu tinha procurado ele primeiro, antes de até mesmo ter conversado com a minha família. É um teste que eu passei. Continuando. Sim, eu, o Senhor, não mudo. Do mesmo jeito que eu trouxe Pedro ao lado e lhe perguntei para ele 3 vezes, você me ama? Do mesmo jeito, eu vou levar o meu povo ao lado para que estes sejam provados para fazer as obras maiores para mim. João, você me ama? Ah, é? E por que você não pergunta para mim as coisas? Vai custar muito caro, o Senhor fala, pois na verdade vos digo que neste dia, a menos que você pegue a sua cruz diariamente e me siga, você cairá do caminho. Bem-aventurados vocês que são insultados por minha causa, porque de vocês é o reino de Deus. O mendigo nesta terra não recebeu sua recompensa aqui na terra, mas para a vida eterna. Assim será as multidões que só encontrarão sua recompensa somente neste mundo, pois eles amaram somente as coisas e os prazeres desse mundo. Eles perderão por toda a eternidade. Isso aqui, eu recebi um comentário uma vez, o cara falou para mim, quem é esse Jesus, quem é esse Deus, que é essas coisas que está acontecendo. Aí ele pôs um comentário, não, vamos ficar aqui na terra mesmo, aqui a terra é ótima, a terra é beleza. Vamos ficar na terra mesmo, é linda a terra. O Senhor continua, você é rico e não precisa de nada. Ah, ele perguntou, você é rico e não precisa de nada? Pergunta que ele fez. Em verdade, eu vos digo que você é pobre, nu e cego. Seria melhor ter seus olhos arrancados como Sansão para remover a sua visão deste mundo e de seus prazeres do que abandonar a vida eterna. É aqui esse rapaz que fez o comentário, a terra é muito boa, que Deus é esse que fala isso. Então, para uma pessoa que está bem cega assim, que adora tanto os prazeres da terra, seria melhor para ele arrancar fisicamente os olhos para que ele perca essa paixão pelas coisas do mundo e nesse momento, ele receba a vida eterna. O Senhor continua, no entanto, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Você escolheu o rei Saul, o Senhor fala, e não o rei Davi. Eu, o Senhor, fala. Então aqui ele termina, eu, o Senhor, fala.